O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu um pedido de extradição feito pelo governo da Espanha contra um cidadão búlgaro que está no Brasil. A decisão foi tomada após a justiça espanhola ter negado a extradição do jornalista brasileiro Osvaldo Eustáquio, alegando motivação política por parte do governo brasileiro. Osvaldo Eustáquio é investigado por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Contra ele, há 2 mandados de prisão preventiva expedidos pelo Supremo Tribunal Federal por crimes como ameaça, corrupção de menores e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Desde que saiu do Brasil, Eustáquio está na Espanha, onde foi localizado pela Polícia Federal. O governo brasileiro solicitou a extradição do jornalista, mas a Audiência Nacional da Espanha, a mais alta corte do país, rejeitou o pedido. Para os magistrados espanhóis, o caso tem caráter político e por isso não atende aos critérios legais para a extradição. Diante da negativa, Moraes aplicou o princípio da reciprocidade. Se a Espanha não entrega um cidadão ao Brasil, o Brasil também não entregará cidadãos à Espanha. Por isso, ele suspendeu o processo envolvendo o cidadão búlgaro que havia cometido crimes em 2022 e atualmente se encontra em território brasileiro. Moraes determinou ainda que o embaixador da Espanha no Brasil deve se manifestar em até 5 dias úteis, explicando oficialmente a posição do país sobre a reciprocidade em pedidos de extradição, com ênfase no caso de Osvaldo Eustáquio. Caso não haja resposta dentro do prazo, o processo será considerado encerrado. Além disso, a prisão preventiva do cidadão búlgaro foi convertida em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Enquanto isso, o Ministério da Justiça brasileiro afirmou que vai recorrer da decisão da Justiça espanhola que rejeitou o pedido de extradição de Eustáquio. Mais destaque chega lá de Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender um pedido de extradição do governo da Espanha de um cidadão búlgaro que está no Brasil e cometeu crimes no país em 2022. Essa decisão foi tomada depois do governo espanhol barrar a extradição de Osvaldo Eustáquio. Pedro Moreira é quem vai trazer para a gente mais informações lá de Brasília. Oi, Pedro. Oi, Carol. Bom dia mais uma vez para você, para quem está acompanhando a gente. O ministro Alexandre de Moraes citou a exigência de reciprocidade existente na lei de imigração. Isso, como você disse, porque a Espanha negou um pedido do governo brasileiro para extraditar o blogueiro Osvaldo Eustáquio aqui para o Brasil. No caso desse búlgaro, Alexandre de Moraes também determinou que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e também o ministro determinou que o embaixador da Espanha aqui no Brasil preste esclarecimentos, sobretudo quanto aos requisitos de reciprocidade, especialmente no caso do blogueiro brasileiro. O embaixador tem 5 dias para responder o STF. Se esse prazo não for respeitado, o ministro Alexandre de Moraes disse que o pedido de extradição, o caso, vai ser considerado concluído. Essa decisão de Moraes, Carol, ela vem poucos dias depois, então, do governo espanhol, né, melhor, da Justiça espanhola, a Corte de Apelação lá na Espanha, ter negado esse pedido do governo brasileiro para extraditar Osvaldo Eustáquio. A Justiça espanhola alegou que o pedido do governo tem motivação política e também citou decisões do Supremo referente ao blogueiro, dizendo que elas foram tomadas em ações coletivas referentes a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além dessa iniciativa do próprio judiciário brasileiro, né, por meio do ministro Alexandre de Moraes, Carol, o executivo também informou que vai recorrer dessa decisão da Espanha, que vai ser uma ação conjunta de 3 níveis de governo, né? O Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União e o Ministério das Relações Exteriores estão trabalhando em conjunto para na elaboração desse documento que vai ser enviado à Justiça espanhola, pedindo para a negativa ser revista, né? A gente lembra que Osvaldo Eustáquio, ele tem 2 mandados de prisão